Fala, chefes! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pod Chefes, o seu canal de finanças e empreendedorismo. Hoje nós vamos falar de mudanças. Você aí de casa tem medo de mudança? Você tem medo de fazer novas escolhas para a sua vida? Você tem medo de buscar a sua felicidade, buscar a sua realização? Hoje eu trouxe aqui dois convidados que vão mostrar para vocês e vão trazer para vocês também influência de como que a mudança pode ser positiva nas nossas vidas. E de como que a busca pela felicidade, a busca pela realização é importante para todos nós. Mas já já eu apresento. Calma. Primeiro eu quero agradecer os nossos apoiadores. Suporte Contabilidade, que está conosco já faz algum tempo, uma contabilidade de mais de 24 anos de mercado, sólida, estruturada, responsável, que vai te ajudar a organizar o seu negócio. Então, se você está com problemas com a sua contabilidade, se você tem alguma dúvida em relação às suas questões contábeis, Suporte Contabilidade vai te ajudar. Quero agradecer também ao Sicoob Crediúna, cooperativa que faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu faço parte, né, que eu trabalho na cooperativa. Embora esteja no Sicoob já há quase 8 anos, Sicoob Crediúna é uma cooperativa muito sólida, forte, com mais de 35 anos de mercado. 35 ou 34? Enfim, com mais de 30 anos de mercado, trazendo inovação, tecnologia, atendimento. Cara, nosso atendimento é personalizado, diferenciado para você. Tem um pequeno negócio, tem um médio negócio, é pessoa física? Nós atendemos todos os tipos de associado, todo tamanho de negócio. Então, pode entrar aí na nossa rede social, me chame aqui no direct que eu vou ter o prazer de te apresentar a nossa cooperativa. Quero agradecer também a Douglas Batista, que faz a minha beleza. Os cabelos hoje mais volumosos, né? Maquiagem mais puxada, né? Um olho mais marcado, mas sempre atemporal, que é uma marca registrada nossa. Quero agradecer à loja Ops pelo look, né? E o Carlos Nogueira pelas produções maravilhosas, sempre entregando muito mais do que aquilo que a gente pede, né? Ele sempre traz um look aqui bem poderoso, porque o poder também faz parte do nosso canal. Mas vamos parar de falar e vamos ao que realmente interessa. Hoje eu trouxe aqui dois convidados incríveis para vocês conhecerem a história e se inspirar. Pessoal, a gente fica assim, nossa, mas eu já vou fazer 40 anos, tá muito tarde. Ah, mas o que eu fiz na minha vida? 45, enfim, pensando que a gente já vai frear. E a história não é por aí. Enquanto a gente tem vida, a gente pode fazer tudo acontecer, a gente pode realizar todos os nossos sonhos. E eu trouxe aqui dois profissionais de sucesso, de muito sucesso, para contar as histórias deles. Jaqueline Moreira, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cláudio Lívia. Dantas, seja muito bem-vindo. Obrigado. Pessoal, vou te falar, viu? Eu já queria ter feito esse episódio há um tempão. Costuma ajeitar, mas deu certo, né? Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal. E eu gostaria que vocês, para a gente começar, porque aqui o negócio tem que ser direto, né? Eu queria que cada um de vocês contasse um pouquinho da história de vocês, né? Como que foi a carreira, o que vocês fizeram, enfim, o que vocês estudaram. E depois me contar por que vocês resolveram fazer essa mudança de vida, mudança de profissão. As damas primeiro. Muito bem. Então, Lívia, eu aos 18 anos me ingresso, né, na faculdade e na época, isso há um bom tempo atrás, nós não tínhamos muitas possibilidades, principalmente como mulher. Uhum. Então, meu pai fala, ir para fora nem pensar. Eu já tinha ideais de cursar psicologia, fazer um curso ao qual eu desejava naquele momento. Como eu não tinha essa possibilidade, eu me ingressei na faculdade de Pará de Minas, mesmo na FAPAM, e fiz Ciências Humanas. Uhum. E quando eu terminei o curso, eu fiz 2 anos de especialização em matemática. E comecei a iniciar, assim, tentando ir para a área acadêmica, dando aula, mas não me identifiquei muito, sabe? E nesse meio tempo, assim, dessa busca de me encontrar ali naquela profissão a qual eu tinha ingressado na faculdade, eu desisto dessa área como professora e começo a investir na loja. Uhum. Eu, quando fui me casar, eu fui fazer cortinas e eu vi que as possibilidades eram poucas em Pará de Minas. E eu pensava assim, gente, é uma área tão restrita aqui, né? Vou começar a entender como que é essa coisa de cortina. E aí eu começo a pesquisar. Eu entro num ônibus,
vou para o Rio com uma amiga sozinha, e ali eu começo a pesquisar o que que é persiana, como que é, consigo uma representação. Volto com 2 monstruários bem pequenininhos, Uhum. abro a loja na sala da minha mãe com 2 modelos de cortina e começo a buscar ali o que que representa aquilo, como que é, como que se faz. Não tinha noção nenhuma, nenhuma de costura, nenhuma. Eu me lembro que uma cliente uma vez falou assim comigo, ela, assim, eu estava logo no início, ela chega lá na loja e fala assim: "Você tem uma cortina de chantum?" Eu falo: "Não tem não, mas vai chegar a semana que vem". E eu ficava com aquela palavra na minha cabeça: "Xantum, xantum, xantum". Quando ela foi embora, eu cheguei perto da minha mãe e falei: "Mãe, que é xantum?". Uhum. Ela falou: "Filha, é um tecido, é um tecido". Aí eu comecei a ir para Belo Horizonte, comecei a pesquisar o que que eram os tecidos e cada coisa que o cliente perguntava, eu falava que não tinha, mas que semana que vem ia ter, que ia chegar, ia buscando. Eu ia vendo a demanda, né, que as pessoas, buscavam ali e fui encarando, fui enfrentando. E eu te digo que eu demorei uns 8 anos para ser reconhecida na cidade, no comércio ao qual eu mexia. Uhum. Porque nós tínhamos, né, 2 pessoas que já eram bem fortes, e eu demorei um tempo, mas eu não desisti não, porque eu pensava: "Uma hora eu vou conseguir ingressar, uma hora eu vou conseguir entrar". Teve persistência, né? Tive persistência e eu sabia que era um mercado bom. Uhum. Eu percebia que no início, que apesar de eu não ter conhecimento e não dominar aquele assunto, eu poderia buscar, e eu buscava, eu ia para amostras, sabe, tinha coisas no Rio, eu ia, tinha em São Paulo, eu ia, comprava muita revista, porque hoje não tem mais, mas nós tínhamos muitas revistas de decoração. Eu comprava as revistas, buscava me interagir, e fui criando, fui recriando, criando, fui me inovando. Sabe, e dentro desse contexto dessa área que eu trabalhei 35 anos, 35 anos que a a loja fez? Blackout, sim, a Blackout Cortinas fez 35 anos. E dentro desses 35 anos eu reconheço que eu tive uma persistência muito grande, Uhum. porque eu Nossa, o mercado mudou muitas vezes, muito, hein? eu encarei Collor, 35 Fernando anos. Henrique, Lula, Dilma, mudança, né, então assim, todas as mudanças que você pode imaginar. Eu, né, eu enfrentei essas mudanças econômicas e políticas, mas eu sempre acreditava que ia dar certo, eu sou uma pessoa muito positiva, então eu sempre penso que vai dar certo, mas não gente, agora está ruim, mas amanhã vai melhorar. Isso. E a cada crise, eu sempre pensava nessa frase: "Em guerra, uns vendem lenços e outros choram. Eu Uhum. posso até chorar, mas eu quero vender lenço também". Então eu encarava aquilo, sabe, ia renovando, ia fazendo, eh, ia me renovando mesmo, a cada desafio que aparecia ali. E aí você tinha deixado a psicologia guardada numa gavetinha, né? Então, aí a psicologia é uma segunda etapa da minha vida. Eu quando eu tinha 18 anos, eu queria ter ido para Belo Horizonte fazer psicologia, não havia possibilidade, né, o Uhum. meu contexto familiar não tinha como me enviar naquele momento. E eu sempre fiquei com essa ideia, sempre com essa ideia, mas aí eu me formo, eu caso, tenho 3 filhos, assim, todos 3 um atrás do outro. Então, assim, eu com 29 anos, eu já tinha as 3 crianças, a vida já estava toda diferente, eu não Uhum. poderia pensar naquilo mais. E eu já tinha montado a loja. Quando na FAPAM entra o curso de psicologia, eu fiquei assim, super Animada, né? animada. Falei: "Gente, eu vou fazer psicologia ainda". Mas não era aquele o momento ainda, Uhum. porque eu acho que é sempre tempo da gente realizar, sabe, Lívia. Mas às vezes não é o momento. Uhum. E eu vejo isso hoje com muita clareza, porque ter me proporcionado fazer o curso de psicologia com a maturidade que eu tenho, fez uma diferença incrível num curso de tanta responsabilidade, como é você entender a teoria, mas para além da teoria, você entender a alma humana. Uhum. Então, quando eu estava estudando, eu consegui entender aquilo de uma forma muito clara. Por que que não foi aos 18? Por que que foi aos 55 anos? Uhum. E você ingressou então na faculdade aos 55? Aí eu não entro nas primeiras turmas, porque eu ainda estava terminando de formar os meus filhos, eu ainda tinha quando o curso vai para Pará de Minas, eu ainda tinha meus 3 filhos na faculdade. Uhum. Então assim Ah, é bom que que estava suave, né?
Tava tudo super tranquilo. 3 filhos na faculdade, suave. É, aquela coisa toda, loja, filho na Uhum. faculdade, né, assim, uma loucura. E aí quando eu pago o último boleto da minha filha caçula, que ela estava terminando de fazer um MBA dentro de administração hospitalar, eu termino de pagar a fatura dela em novembro, eu falo com ela assim: "Thaís, eu vou fazer psicologia ano que vem". Legal. Aí ela Não fala: é? "Que isso, mãe, você tá louca mesmo? Vai voltar?" Vou voltar a estudar". Aí, na mesma hora, ela fala assim: "Tá ótimo, mãe, vai dar super certo". Elas sempre brincam, meus filhos falam assim: "Mãe, você já era uma psicóloga nata, agora você só vai ter o Teu diploma". É diploma. porque é uma coisa que ela sempre, a psicologia, na verdade, o ser humano, e olhar para o ser humano, entender o ser humano, isso sempre teve dentro de mim. Uhum. Eu me lembro que quando eu vinha para Belo Horizonte, era época de rodoviária, porque hoje tudo é aeroporto, né, gente? É. Mas eu sou de uma era de rodoviária, tá? Então, quando eu ia para rodoviária, eu chegava lá, tipo assim: "Ah, tem um ônibus daqui 5 minutos". Eu nunca queria esse ônibus. Eu queria o ônibus depois de 1 hora, porque eu adorava assentar nos bancos Que legal. e ficar observando. Eu pensava assim, hoje mesmo ainda comentei isso com o Arthur, a gente parou o carro, tinha um ponto de ônibus, e eu falei: "Arthur, olha como que é bom a gente olhar para as pessoas e pensar que olhar é aquele. O que aquela pessoa está pensando? O que aquela pessoa está sentindo? O que é a vida daquela pessoa?". Então, eu sempre gostei de olhar para o ser humano como um humano que merece Uhum. atenção. E aí, quando eu vou na FAPAM, eu faço para fazer a minha inscrição para o vestibular. Como eu era egressa, eu não precisaria fazer vestibular. Olha que Aquilo já maravilha. foi um convite e eu me ingresso na faculdade, Aos 55 anos. aos E como 55 que anos. foi isso? Na sua turma a turma era mais jovem, era mais madura? Era misturada ali? Como que foi passar por esses 5 anos de faculdade? Na verdade, eu era mais velha até do que o do diretor da faculdade. Eu me sentia mesmo assim. Eu não me sentia velha, mas eu Aham. sabia que eu era das pessoas de mais idade ali. Aham. Meus colegas eram pessoas de 21 anos, de 22. Minhas professoras, elas tinham a idade das minhas Olha que filhas. legal. Aham. O diretor da faculdade, ele tinha uma idade menor que a minha. A coordenadora do curso de psicologia tinha uma idade muito menor que a minha também. Então, aí foi um desafio, porque eu sabia o que eu queria Uhum. e eu sou muito corajosa. Eu falei assim: eu vou enfrentar isso aqui. E as dificuldades que aparecerem, eu vou contornando elas. E, na verdade, as dificuldades aconteceram, mas elas foram possíveis de serem alinhadas, Uhum. sabe? Quando tinha alguma coisa assim que eu percebia que eu precisava silenciar, eu silenciava. Eu, eu aprendi a me colocar ali como uma aluna. Aham. E isso foi assim um desafio eh, muito positivo, porque a partir do momento que eu me coloquei ali como uma aluna, e eu coloquei para mim que eu estava ali para aprender. Olha a humildade que a gente tem que ter também, né, cara? É. Que olha, Verdade. ela vem de uma carreira muito estruturada, muito sólida, uma carreira de sucesso empresarial. Aí ela pensa: não, eu vou voltar a estudar. E Uhum. quando chega para estudar, a turma toda muito mais jovem. Ela já traz uma bagagem muito maior, né, de vivência, de experiência de vida mesmo, enfim. Verdade. E aí, você se colocar na cadeira do aluno e falar assim: pô, meu professor, né? Uhum. Meu Verdade. professor tem a metade da minha idade, né? E ele está me Uhum. ensinando, e por que não? Ele sabe mais nessa disciplina do que eu, Uhum. né? Por que eu tô colocando isso? Admirável, né? É porque eu vejo que hoje, os jovens que me desculpem, mas é verdade, tá? Puxãozinho de orelha. Eu vejo que hoje o jovem, ele está na posição de aluno, ele é mais jovem, mais novo, não tem experiência, não tem vivência de vida e não tem capacidade de ouvir. Uhum. A gente fala com ele, ele não quer ouvir, eu já sei tudo, eu não quero. Entendeu? Ele não escuta quem já passou pelo É. processo, quem já percorreu um caminho que ele ainda vai percorrer. Uhum. Então, se uma pessoa com mais maturidade tinha e teve essa humildade, né? O que dirá os jovens aí que não têm bagagem ainda? Como deveriam agir e não agem? Inclusive lá, sabe, Lívia, você colocando essa coisa dos jovens, foi uma das coisas que eu mais, assim,
Mas me assustou o quanto que hoje o contexto de uma sala de aula é diferente. E, às vezes, eu ficava até um pouco constrangida e sem saber como lidar com aquela situação. Por exemplo, hoje todo mundo usa sem celular, sem reserva nenhuma, sem respeito nenhum para com o outro. Então eu percebi, assim, durante as aulas, os colegas sempre, celular, eu via que o professor tinha preparado aquela aula com o maior carinho, os slides, as formas como colocavam, o conteúdo, cada conteúdo maravilhoso. E todo mundo ali no celular, no celular, no celular, sabe? Até que no final do primeiro ano, nós fizemos a gente chamava até de café consolidação, um café para reunir alunos e professores. E naquele café, os professores elogiaram muito a sala, mas colocaram: a nossa maior dificuldade é que vocês não sabem lidar com o quanto o celular deve pertencer a um espaço da sua vida e não. Uhum. E ali eu fiz uma promessa, porque eles me chamavam de mãe, né? A mãe da sala. Nossa. Eu falei: olha, eu prometo para vocês que os meus filhos vão, nesses próximos 4 anos, terem mais respeito para com o uso do celular, porque a gente está aqui para aprender. Uhum. Nós chegamos aqui com um copo vazio e nós queremos, nessa festa que a gente está entrando, nós queremos que esse copo enche de muita coisa boa. Porque eu sempre penso que a gente nunca deve ir para uma festa com o copo cheio, senão você perde a oportunidade de experienciar todas aquelas coisas maravilhosas que tem ali dentro. Se você chega lá já com uma bebida pronta, você perde a oportunidade de experimentar uma bebida nova, uma coisa nova que alguém fez, que alguém construiu. Então eu falei: ó, todo mundo vai chegar aqui com seus copos um pouquinho vazios e vão tentar colocar esse limite do celular. Então, às vezes, a gente estava na aula e tinha tá lá, e eu mandava na mensagem do grupo: fulano de tal, por favor, sai do celular. Guarda o celular. Aí eu falei: tá bom, tá bom. E foi legal porque teve uma redução. Claro que não total, porque a gente sabe que isso faz parte. Mas teve uma redução ali bem interessante do uso do celular dentro do contexto mesmo da faculdade, né? Da nossa área lá. E foi difícil tomar essa decisão? Tipo assim, encerrar não, né? Passar o seu legado de loja, de empresa para os filhos e começar uma nova carreira? Não foi difícil a decisão de entrar para a faculdade. Mas esse período de transição, ela foi porque quando eu entrei para a faculdade, a Thaís, que é a minha filha caçula, ela estava já trabalhando na área hospitalar, que ela fez administração hospitalar. E falava que não queria loja. A Bruna já estava ingressada como designer de moda na loja dela, né? Ateliê Bruna Marques, nessa coisa de roupas de noivas, de festa, ela já estava bem engajada ali. E nenhuma delas queria assumir a Blackout. Então eu tinha uma tristeza de imaginar que a Blackout, uma loja consolidada, com uma história de respeito, sabe? Uma loja de respeito ali na cidade, uma construção bonita, porque eu reconheço que eu fiz um trabalho bonito, não é querendo me gabar, mas é porque eu me dediquei muito à minha loja. Eu tinha muito amor por aquilo que eu fazia aquilo com muito compromisso, muita responsabilidade. Então eu pensava assim: gente, vai acabar, porque eu estava decidida que eu ia formar em psicologia e que eu ia clinicar. Eu tinha certeza que era isso que eu queria. E aí, desse período, vem a pandemia, a Thaís sai da área hospitalar, inicia uma loja dentro do ramo que eu mexo, só que ela faz uma versão diferente. Ela abre uma loja onde as coisas já estão todas prontas, é de pronta entrega. Mercado, né? Mercado das Cortinas. Mercado das Cortinas, porque eu trabalhava só com encomendas, né? Ela já ingressa nesse mercado como uma possibilidade. E ali ela vai tomando gosto, vai tomando gosto, vai tomando gosto. Quando, ano passado, eu me formei em dezembro do ano passado. Eu fiz 60 anos em setembro e me formei em dezembro. Quando esse período do meio do ano não, mais ou menos de abril do ano passado até eu me formar, as meninas começam a demonstrar um interesse. E eu sempre vou colocando para elas: olha, é um mercado bom, é uma loja respeitada, vocês vão pegar uma coisa pronta. Gente, está tudo pronto para vocês. Ai, quem está empreendendo aí, está começando do zero, pode imaginar, né?
Como deve ser pegar uma loja de 35, 37? 35. 35 anos de mercado. Quanta coisa já passou, quanta coisa você vai evitar de errar, mas enfim. E aí? Mas são construções diferentes, É. né, mas é isso que eu falava. Vocês já têm uma coisa, assim, bem estruturada, eu estou aqui Uhum. para apoiar vocês, porque quantas pessoas que assumem um negócio, porque o pai morreu, porque não está ali Do mais, e zero. a pessoa encara aquilo com uma dor, um sofrimento, né, tentando interagir, não tem aquele suporte mais. Então eu falava com elas assim: "Gente, está tudo pronto". E elas foram amadurecendo a ideia, foram amadurecendo a ideia. Eu fui mostrando para elas que era um mercado bom também, Uhum. financeiro, né, e aí as 2 resolveram encarar Tocar. isso, falaram: "Mãe, a gente vai querer sim, a gente vai querer ficar com a blackout". Ah, Legal. legal. Tá vendo? E o seu, Cláudio, me conta, como é que foi? Me conta a sua história. Porque as pessoas acham, quem já conhece o Cláudio, acha que o Cláudio nasceu chefe de cozinha, né? Uhum. Bem, primeiramente, obrigado pelo convite. Estou, Imagina. assim, muito feliz de estar aqui. Esse estúdio é lindo, parabéns, viu? Obrigada. Agradecer aí seus apoiadores do canal. Prazer, viu, Jaqueline, estar aqui do seu Prazer lado. é todo meu, E Cláudio. escutar a sua história vem sempre enriquecer, né, o É. nosso Eu já o acompanho conhecimento. virtualmente há muito tempo. Obrigado. E o que você falou, Lívia, chefe de cozinha, é bacana, né, a gente se apresentar como chefe de cozinha, e graças a Deus, Cidade Pará de Minas me acolheu, né, e a gente com muita dedicação, igual a Jaqueline falou, a gente tenta fazer o melhor para agradar realmente, e atender a expectativa desses nossos clientes que se tornam amigos, né. Uhum. Então eu falo que, assim, eu sou um privilegiado pela minha profissão, que eu tenho um espaço, como você já foi lá, né. Algumas vezes. Exatamente, eu tenho um espaço que, assim, a gente fez o melhor para que ele seja acolhedor, né, que as pessoas se sintam em casa, e todos que vão lá, os meus clientes, eles chegam com um sorriso no rosto, porque eles vão ali para confraternizar, para Comer comemorar, bem. é um Uhum. noivado, é um aniversário, é uma reunião de amigos, então, assim, a energia que eu recebo de todos é muito boa. Uhum. Por isso que eu falo que é um privilégio, muito trabalhoso, porque os bastidores, né, exigem da gente É. muito suor, muito trabalho mesmo. Quando eu tenho um jantar, eu começo às 7 horas da manhã, quando eu não começo no dia anterior, preparar algumas coisas, fazer uns pré-preparos, né. Então, mas eu sou privilegiado sim, eu chego, todo mundo com sorriso no rosto, e saio dali, graças a Deus, até hoje todo mundo saiu satisfeito dali, né. E aí eu deito tranquilo e falo: "Poxa, mais um dia feliz dentro de uma profissão que foi escolhida", né. Ótimo. Mas atrás disso tem o Cláudio brasileiro, né, um cara que nasceu lá na década de 70, veio com sua mãe separada, com 5 filhos, buscando uma vida melhor pra gente, né, e pra gente estudar em Belo Horizonte. Só que aí nós caímos na década de 80, que foi um arraso, né, na área da economia do país, até parece que é muito diferente, mas é. Então, assim, todos nós irmãos tivemos que trabalhar muito cedo, né, Uhum. aos 14 anos eu assinei minha carteira. E a vida dá voltas, né, quem que É. assinou minha carteira? Um chefe de cozinha, Mesmo? muito, assim, tradicional, respeitado em Belo Horizonte, que é o Memo Biagi, né. É um italiano que recebeu da sua mãe, deu continuidade a um trabalho do restaurante Dona Derna, que era o melhor, assim, a história dele é muito bonita. Restaurante italiano, ali na Savassi, atrás do palácio. Uhum. Mas eu fui trabalhar como office boy, o primeiro emprego. Então, assim, aquele que a gente não escolhe muito, É. porque era por necessidade, a gente tinha que ajudar na despesa de casa e tal. Então a minha vida profissional, ela foi engatinhando com experiências e estudando e naquela coisa, agarrando onde podia, né. Até que aos 23 anos eu fui trabalhar na área de imóveis, no mercado imobiliário. E aí eu segui mais, com foco, e onde eu pude construir, assim, uma base mais sólida, né, financeiramente falando, né, onde eu pude comprar meu apartamento, meu carro, me organizar. Uhum. Você ficou até quantos E anos? aí eu fiquei 25 anos no mercado imobiliário. Desde funcionário, eu tive depois minha empresa, que foi aqui no Funcionários, na Savassi, e também tive um momento muito bacana e tal, mas depois eu
eu não consegui manter a empresa, que foi no ano de 2003, eu fechei, Uhum. né. E depois eu fui para uma construtora, peguei o boom imobiliário, foi muito bacana e tal. Aí quando você, para as pessoas que estão de fora, falam assim: "Você está em voo cruzeiro, você Uhum. já tem 15 anos, 20 anos de profissão, você já sabe muita coisa, você está no mercado, te sustenta, beleza". Uhum. Conheci a Fernanda, a gente casou, e isso foi muito legal também, uma companheira e tanto. Em toda a minha história de chefe de cozinha ela está presente, e antes um pouquinho também, né. Quando a gente casou, que aí você dá uma a direção da sua vida muda, Uhum. principalmente você olha para o seu interior, né, e fala assim: "Eu quero viver bem com a minha família, eu quero ter uma história com a minha família. O que eu puder mudar para melhor do que eu não tive na minha, como filho, eu quero passar para os meus filhos. Na vida profissional também eu quero deixar um legado, não necessariamente que eles tenham que ser chefe de cozinha, mas que eles tenham uma história do pai bem consolidada, uma história que as pessoas, admiram, né, isso para eles é muito legal". Então isso tudo foram sementinhas que foram, né, que eu fui plantando aqui na minha cabeça. E a Fernanda, minha esposa, é bancária, sou Uhum. colega de profissão, né, e a gente sempre deu certo nos planejamentos, nas ideias, o que que a gente vai fazer. E resolvemos ter o primeiro filho, que é o Joaquim. Então, nesse momento de ter o filho, eu falei: "Não, eu vou acreditar naquilo que eu gosto realmente de fazer", que a minha vida sempre teve acompanhando no paralelo a arte e a culinária, né. A profissão de corretor de imóveis foi muito boa, me sustentou, me fez, igual eu te falei, fazer uma base sólida Financeira. financeira, mas chegou um ponto que aquilo não estava me preenchendo, Uhum. faltava algo, né. E aí é uma vozinha que vai te falando. Aí quando você casa, o seu olhar muda um pouco, você dá importância a outras coisas, né, as coisas têm outros valores. E a minha comunicação com a Fernanda sempre foi muito boa. Quando ela ficou grávida do Joaquim, aí eu pus na mesa, eu falei: "Nossa, se ela não Uhum. gostar da ideia, né". Falei: "Ó, meu bem, eu penso um dia a gente ir para o interior, o que que você acha?". Ela falou: "Nossa, eu também". Ai, que Ponto. bom. Essa não precisou conversar muito, né. E eu gostaria de mexer com o que eu sempre gostei, é a minha pintura, meu desenho e a culinária, e eu estou pensando em fazer um curso de gastronomia. Um parênteses, porque eu sempre fiz os jantares dos amigos, e os amigos começavam a chamar para fazer mais e mais e mais, e eu Mas você fazia por hobby ou você por hobby. cobrava? Não, no início por hobby, Aham. né, porque a gente vai contando uma história e tem uma outra história paralela, né, Uhum. que é aquela história que você faz por prazer, não era pelo dinheiro, Uhum. né. Só que para eu mudar a direção da minha vida nesse sentido, eu tive que olhar com mais cuidado, Uhum. né, aquilo que eu gostava de fazer, Uhum. né. Eu brincava falando assim: "Ó, quando eu aposentar eu quero ficar pintando, olhando para a natureza", é claro que é uma cena de filme, né, É, de filme. mas tem um E do fundinho, assim, final que do fala assim filme. É. é, normalmente, espero que não Não, esteja no não, pode estar bem longe, bem distante. bem longe, é. Então, esse apoio da Fernanda foi fundamental, assim, porque eu não tive que enfrentar um problema, Uhum. né, de Familiar, né. Uhum. conjugal, por causa Uhum. desse De um sonho, né. de um sonho. Ela também queria essa mudança. Ela queria essa mudança para o interior, Uhum. viver com mais qualidade de vida. Aí beleza, eu fui e falei: "Ó, eu vou fazer um curso de alta gastronomia", porque o meu sonho não era ter um restaurante, era cozinhar, mas eu queria conhecer esse universo gastronômico fora do que a gente vê como cliente, Uhum. restaurante e tudo, né. Uhum. E as experiências que você vai trazendo durante a vida, você vai transformando aquilo no seu modelo, né. Uhum. Então eu trabalhei no primeiro emprego como auxiliar, mas foi de um restaurante muito, tradicional, e que eu encantava por aquela cozinha, né. Tinha pratos que eu nunca ouvi falar, e ali eu era muito novinho, os garçons me tratavam meio como mascote do restaurante, e: "Não, Claudinho, experimenta isso aqui", e levava para mim umas coisas e tal. Eu matava a aula para ficar lá de Oh, noite olhando, delícia. Então,
Então vai construindo um modelo, né? Uhum. Depois, já maduro, já adulto, com as viagens que eu fazia, uma vez eu fui em Búzios e tinha um restaurante lá chamado Quintal, ficava numa encosta, fomos à noite, então eu não consigo lembrar muito do lado de fora não, mas Uhum. era na casa de um chefe de cozinha, uma casa lindíssima, tinha uma piscina com a luz azul e tudo. E para você ir lá jantar, você tinha que ter um convite de alguém, você não era somente ligar e reservar. Uhum. Então teve uma das pessoas do grupo que a gente estava, que ela conhecia muita gente em Brasília e tudo, falou, olha, tem um restaurante assim maravilhoso, não sei o que, não sei o que. Só que tem que ser por indicação, vocês topam? A gente estava lá, a gente topa, né? E fomos. E ela não nos preparou o outro lado da moeda, que minhas finanças, minhas deixar economias. ruim. Eu fui lá para passar 20 dias, o meu dinheiro para os 20 dias ficou numa noite de restaurante, né? Mas A experiência tem um preço. tem um preço, foi um investimento, né? Aquele foi um investimento, e isso já tem uns quase 30 anos. Imagina, esse formato lá atrás, né? Nossa. Então, esse chefe nos recebeu, só tinha 2 mesas, era um salão da casa dele, a cozinha ali atrás, e ali ele fez tudo ao vivo, não tinha menu, cardápio físico, ele falava o que ia fazer, só tinha 2 pratos, tá. Então a gente meio que era forçado a aceitar aquilo ali, mas todo mundo ficou assim, uau, né? E naquela época não tinha TV a cabo, não tinha internet Hoje tem 50 e tantos programas de culinária na televisão. Não sei se vocês sabem disso, né? Uhum. Então, ligado à gastronomia. Todo tipo que você imaginar. Na época era uma novidade, né? Não tinha essa glamorização do que tem hoje. Mas ficou aqui. Então, juntou Dona Derna, juntou isso. E juntou aquele DNA que eu, assim, dentro da cozinha, da minha família, minha mãe cozinhava. Minha mãe era baiana. Então ela tinha um tempero forte, as pessoas adoravam a comida dela, eu adorava ver as pessoas elogiando a comida dela, aquilo me trazia uma satisfação tão grande. Tem algo aí eu, curioso, sempre queria aprender um pouquinho, coisa lá da infância no interior, vendo aquelas senhoras cortando uma couve, você já viu? Já, um fio de cabelo. Não, Uma coisa mais aquilo linda. é uma fininho. coisa e não cortava a mão. É. E eu ficava tentando fazer aquilo e tal. Então tem muita coisa que você vai construindo, vai recebendo assim. Bem, e aí quando eu já estava maduro, tinha meu próprio apartamento, eu sempre gostei de receber as pessoas e fazia aqueles jantares e tal, e o pessoal adorava. E começava a chamar para fazer na casa de um, fazer na casa de outro. Falei, opa, Achei. a coisa tá Peraí que eu vou casando, né? unir aqui. Aí eu entrei e falei, não, então eu quero conhecer o universo da gastronomia e ver onde que eu vou trilhar. Uhum. Porque, casado, eu já estava com 40 anos, próximo aos 40 anos, Joaquim nasceu 43. 40 anos, eu falei, eu não quero me aventurar na altura do campeonato, porque a gente tem que saber mexer os pauzinhos agora, né? Então eu entrei para o IGA, que é o Instituto Gastronômico das Américas, aqui em BH tem na Savassi. Peguei um professor super bacana, que hoje é meu amigo, já cozinhou na minha cozinha, o Versiani, e eu tive o maior prazer de fazer esse curso, tanto pelo professor quanto os colegas e tudo. E eu fui enxergando esse universo. E aí casou com o que eu tinha encantado lá atrás. Eu falei, eu vou levar um modelo de uma cozinha personalizada, um chefe cozinhando ao vivo, reuniões privadas, né, bem exclusivas. E aí foi formando esse cenário aí. E aí quando o Joaquim nasceu, eu falei, olha... e eu comecei a fazer os jantares aí, já cobrando os amigos, né? Aí nasceu a ideia de ir para o interior mesmo, e a Fernanda falou, olha, eu preciso de pedir uma transferência, porque também ela não podia largar o emprego dela, a gente, né, as coisas têm que ter equilíbrio e tal. A gente tem que ter responsabilidade também, não pode sair, né? E esse apoio dela foi maravilhoso. Então eu fiz o curso, planejamos a mudança, qual cidade? Aí vem o caso de amor por Pará de Minas. Pará de Minas era a família do meu pai. Né? Então a minha infância, lá em Nanuque, eu vinha passear em Pará de Minas. Nanuque, meu Deus! Nasci em Nanuque. Tá longe. Tá longe e tá quente. Nasci em Nanuque aos 10 anos que eu vim para Belo Horizonte. Vivi, cresci em Belo Horizonte. Mas na minha infância, aquela que assim, férias de escola,
Pará de Minas. Pará de Minas, né? E essa primeira fase, a minha infância, era uma fase que estava tudo bacana. Meu pai tinha um supermercado na cidade, tinha uma condição muito boa. A gente viajava muito, era tudo lindo, maravilhoso. Tal, mas depois deu aquela... Uhum. E aí, Pará de Minas era o lugar das férias dos sonhos. Quero ver Uhum. meus primos, reunia todos os primos, avós, aquela coisa toda. Bem, quando eu falei com a Fernanda que iria para o interior, e a gente já casado, ela já tinha vindo, tem os parentes aqui que a gente já conhecia, essa coisa que ela já conhecia, e ela é de Abaeté, que é no meio, lá que pertinho. para ir para Abaeté passa Uhum. Pará de Minas. Abaeté não tinha o banco que ela trabalhava. Então ela falou na hora, falou, pode ser Pará de Minas? Falei, nossa, é onde eu quero. Perto de Belo Horizonte, Uhum. né? Tem como é que se diz? A quantidade de habitantes É. que recebe o meu trabalho, né? Aham. Que absorve o meu trabalho, tem Tem seu demanda para público, isso, né? tem meu público. Vai até não dá, não tinha nem o banco e nem tem o público, né? Uhum. Então, vai ser Pará de Minas, a gente, Sua né, irmã dá a tava sensação de lá? acolhimento, parentes, essas É. coisas e tudo. Minha irmã também já estava lá, né? E aí, vamos fazer a experiência. Alugamos uma casa em Pará de Minas e eu trouxe esse modelo. Eu falei, eu vou Uhum. fazer jantares agendados para grupos fechados de pessoas. E aí foi boca a boca, e a coisa foi tomando um formato, foi tomando consistência, Uhum. e graças a Deus, em acreditar nesse sonho, em planejar, que a coisa aconteceu de uma forma assim muito positiva. Uhum. Como a Jaqueline falou, eu também sou muito positivo para tudo que eu faço, sabe? E tudo que eu fiz na minha vida eu quis fazer bem feito. Embora não tenha tido bons resultados em alguns momentos, né? Uhum. Que a pessoa fala assim, mas por que você quebrou? Eu não me faço de vítima, não, sabe? Eu Uhum. quebrei por incompetência na época. Eu tinha qualidades, né? Era bom em alguma coisa, mas outras coisas eu não dominava. Uhum. Não tinha maturidade, não controlava minhas finanças. Ai, Era um garotão. ai. Aí Se vem a tivesse história. conhecido A Lívia Guimarães Lívia, antes, não teria passado por isso. Ela te contaria que o que falhou a empresa é o caixa. É, eu já, É, né? mas o mundo é uma roda, Isso né? é. Mas assim mesmo, eu sozinho montei uma imobiliária na zona sul de Belo Horizonte e fui captando um a um. E consegui fazer uma boa carteira. Eu administrava aluguéis, né? Eu estudava muito o mercado imobiliário, a lei do inquilinato. Então, assim, eu fazia bem feito onde eu tinha uma visão. Expertise. Agora, essa questão de não dar certo tem vários fatores que influenciam, né? E é E engraçado, serve né? para o nosso crescimento. Isso aí, eu tenho uma coisa que eu carrego, assim, tudo é e tudo foi exatamente como tinha que ser. Uhum. Porque às vezes vem na cabeça da gente, poxa, mas se eu tivesse feito aquilo? Eu não tinha essa maturidade, eu não tinha essa experiência, eu não tinha competência para isso. E tudo isso que acontece, isso é o que eu acredito, é o que me transformou no Cláudio que é hoje, Uhum. né? Que teve que buscar com suas próprias forças, com suas crenças, com sua cultura. Aprendi muita coisa na rua, né? Trabalhando desde novo, e graças a Deus, Deus sempre colocou boas pessoas na minha vida, então eu tive sempre um bom direcionamento. Dava umas tropeçadas, levantava de Mas a novo. vida é assim. Não é legal isso? É. Mas isso eu olho isso para mim é uma riqueza que eu tenho guardado dentro de mim, é que me transformou na pessoa que eu sou hoje, né? Eu falei no Nível da Chefa que a gente faz tanta coisa legal, tanta coisa boa, acerta tanto. Uma coisa que a gente faz errada parece que invalida tudo que você fez de bom. Por quê? Não pode ser assim. Não pode. Cara, eu errei nesse ponto, mas eu acertei em tantos outros pontos, tantos outros aspectos, né? E é a construção de cada um de nós mesmo. É verdade. O que vocês acharam que foi mais difícil, ou se foi também mais difícil, nessas mudanças de profissão? Na escolha da mudança de profissão, de entender que, é o momento, agora eu vou fazer... enfim, no seu caso não teve família, mas teve outras, com certeza, outras questões. Eu falo assim, a questão de família, se eu falo da minha primeira,
envolvido no meu Eu negócio. falo assim, não teve objeção familiar. Porque tem muitas Sim, pessoas que querem correr atrás dos sonhos, querem realizar algum sonho, verdade, mas tem objeção da esposa, do marido, dos filhos. Eu acho que Né? Não quer sair daquela zona de conforto ali? Às vezes de desconforto, não sei, né? eu vou Mas... dar meu ponto de vista, depois a Uhum. Jaqueline vai falar sobre família. É muito bom, não é verdade? Mas a psicologia estuda também os desafios e os obstáculos que você tem que transpor por causa da família. Porque eu acho que a família quer te proteger tanto que te desvia daquilo que talvez está perto de você conseguir. Você é doido? Você vai largar isso para conseguir aquilo? Não é assim? Exatamente. Você já está estabilizado. Para que você vai mexer com mais isso? Eu escuto tanto Aí isso a da minha proteção, família. depois a pessoa fica frustrada, não sabe por quê e tal. Mas beleza. Agora, o que foi mais difícil para mim foi me lançar, porque assim, a gente vai carregando um tanto de coisa. Eu vou fazer assim, ó, vou abrir a mão aqui, vou jogar, como é que fala? Desapegar, né? Desapegar de tudo. Falei assim, cara, eu vou fazer isso, eu acredito nisso, né? E aí vem o planejamento, você tem quanto que você tem de dinheiro, você vai aguentar até quanto, e você tem o apoio da sua esposa. Só que você não pode apoiar em ninguém dessa forma. Até quando vai dar isso? Vou ficar 10 anos tentando. Exatamente. Então, esse momento foi, assim, mais delicado. Mas o que aquela chama acesa, aquela fé, e eu falo toda hora, no planejamento, de você imaginar daqui 5 anos como é que vai estar, como é que vai estar daqui 10. Eu uso isso para o financeiro e até para o relacionamento. Você consegue olhar para o seu parceiro e imaginar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Se não consegue imaginar, pula fora. Não é? Mas se você consegue, opa, eu quero ter filho, eu quero estar assim, assim, assado, viajando, isso toma consistência, isso toma forma. Então, me lançar nesse caminho novo, mas com tudo planejado, foi um desafio, foi difícil, mas foi, assim, encorajador, assim, foi bem positivo, sabe? Eu acho que eu falei mais ou menos. E você, Jaqueline, o que foi, assim, o seu maior desafio, enfim, maior dificuldade? Tá, para mudar de profissão, eu tive muito apoio, sabe? Tive muito apoio da família, sempre tive. Sempre tive apoio dos meus filhos, minha mãe me apoiava muito. Na época, meu marido me apoiava também. Então, assim, eu sempre fui muito apoiada. Agora, é claro que todo mundo falava, você tá doida? Vai voltar para a faculdade todo dia de noite. No entanto, as minhas colegas viviam me chamando. Aqui a gente vai viajar para tal lugar, vamos, não posso, estou na faculdade. Hoje é dia da gente sair, vamos. Eu tenho vários grupos de amigas que saem, né? Durante a semana, eu fiquei 5 anos sem participar. Eu falava assim, é no sábado e no domingo? Aí, é. Tá, mas mesmo assim eu vou olhar. Então, eu isolei muito do mundo ao qual eu estava acostumada para mesmo entrar ali de corpo e alma no que eu estava fazendo. Agora, na faculdade, eu tive 3 grandes desafios. Logo no início, foi eu conseguir absorver o contexto, porque tinham 35 anos que eu tinha parado de estudar. Apesar de eu ter uma vida ativa, uma mente ativa, mas assim, eu estudava, eu li o que eu queria, eu guardava o que eu queria, e ali eu chego com um monte de informação super nova, palavras que eu pregava na geladeira, eu ficava assim, gente, eu tenho que guardar essa palavra. Tem um termo que tem até muito a ver com isso que você falou, o tanto que a família influencia, a gente é educada ali, a gente é criada ali. Tinha um termo que era biopsicossocial. Eu ficava, gente, eu não guardei essa palavra nunca. Que palavra é essa? Mas aí depois você vai ter uma compreensão daquilo. Eu ficava todos os dias estudando até as 2 da manhã, no primeiro ano. Eu chegava da faculdade 15 para 11. E eu montei assim um espaço de estudo com uma luz bem direcionada para eu não incomodar, e eu ficava todos os dias estudando até as 2 da manhã. Final de semana, eu também estava off, né? sempre estudando, porque senão eu não daria conta de pegar aquele ritmo. Depois do primeiro ano, eu consigo pegar o ritmo e aquilo ameniza um pouco. Então, assim, voltar a trabalhar com a minha mente, para que o meu cognitivo
fosse o ator principal foi um desafio. O segundo desafio foi eu me impor como aluna e não como a mulher de 55 anos, mãe de quase todo mundo, e também a proprietária da Blackout Cortinas. Porque muita gente me conhece como a Jaqueline da Blackout Cortinas. Então, eu tinha pessoas que eram minhas clientes, professoras que eram clientes, e às vezes a pessoa confundia. E eu me impor, porque eu era ativa, sabe? Eu era uma aluna ativa. Eu não era uma aluna que me silenciava diante de uma injustiça para com o aluno, não. Então, quando eu encarava aquelas propostas que era em defesa dos direitos do aluno, o que era favorável, o que era o melhor para o aluno, que aquilo não estava certo, naquela hora me impor como uma aluna... Era difícil. Eu tive muitas barreiras que me dificultavam, mas eu as enfrentava. Inclusive, em uma das reuniões que eu tive, né, que estavam presentes diretoria, vice, coordenador do curso, a pessoa me coloca uma situação, eu falo que eu sou uma aluna e eu quero ser respeitada como tal. E eu quero que a minha opinião vala como, tenha valia como aluna. Então, foi outro. Agora, o terceiro desafio, gente, que ele foi para muitas pessoas, mas para mim ele foi muito grande, foi a pandemia, aula virtual. Nossa. Foi o Arthur, geral. O Arthur que está aqui presente, meu neto, eu punha ele louco. Porque, agora liga. Onde que liga? Como é que é? Eu quero aparecer. Como é que eu apareço? Mandar prova online. Gente, a prova sumia no meio do caminho. Então, eu não sabia para onde a prova estava indo. Eu ligava para as pessoas e falava, olha, eu fiz, mas não foi. Aí eu printava tudo. Eu ficava com o meu celular fotografando tudo. Aquela coisa mesmo de estar lidando com uma situação que ela não faz parte da minha geração. Então, eu tive que enfrentar eu tive que ter muita perseverança e entender como aquilo funcionava para que eu tivesse um pouco de autonomia e não dependesse sempre. Baixar uma atualização, né, no sistema. Nossa! E a turma aí que já nasceu com o chip atualizado. Teve dificuldade? Você imagina? Então, esse pessoal que nasceu com chip, aí agora eu vou mandar uma mensagem. Gente, por favor, tenham paciência, viu? Com as mães, com as avós, ensina. Como o Arthur teve comigo, vocês tenham paciência e ensinam, porque a gente quer aprender. A gente só não tem quem ensina. Né? Então, pode ajudar as mães aí que elas vão agradecer. Fazer um comentário aqui, aquela hora que você falou assim, vocês jovens, né? Que acham que sabem tudo e que é difícil escutar. Isso é um trabalho que eu faço com meus filhos desde pequenininho. Escuta, papai não acabou de falar, escuta que às vezes o que você quer escutar vai vir no final. Não interrompa que atrapalha. Mas eu fiz uma comparação aqui, olha só. Você lembra da máquina de datilografia? Muito. Né? Você conhece a Claro, né, Cláudio? Eu só tenho uma CUT de nova. Pois é, eu para trabalhar, na minha época, a gente tinha que fazer um curso de datilografia. Né? Meu primeiro emprego foi office boy, mas depois eu fui auxiliar de escritório. Nossa, fui promovida. SDFG. O jovem de hoje não sabe o que é escrever uma folha inteira com carbono e errar uma palavra e ter que consertar ou ter que reescrever, porque não tinha como corrigir. Então, eu acho que eles acham que sabem tudo e eles se lançam em errar, porque é muito fácil você deletar e escrever de novo. Fazendo só uma comparação, é claro que eu respeito a dinâmica deles. Né? Até isso porque tudo não tem como desviar, né? É claro que a gente vai evoluindo. Sim. Todos nós evoluímos, né? E eu tenho certeza que os meus avós falavam as mesmas coisas da gente, né? Quando são muito para frente, vocês acham que sabem tudo, né? Mas essas mudanças foram muito rápidas, né? Então, acho que transformou essa forma de lidar com o mundo, com a profissão. Com os problemas. Não, a primeira vez que eu sentei em frente a um computador, eu morria de medo de errar. E era o mais fácil de consertar do que na máquina. Não é? Tem isso. Agora, falando aqui sobre a faculdade, eu também fiz eu sou formado em marketing, administração e marketing lá na FUMEC, né? E
Já fora do tempo de estudar, né? Mas eu peguei minha plaquinha de segundo aluno do curso, né? E Ai, recebi que meu diploma com o Joaquim no colo, Olha que bebezinho. legal. legal, 40 É, Quantos anos você tinha? 40? 43 quando eu recebi o diploma. Olha que Uhum, É. legal. uhum. E você aí de 20 e poucos anos achando que tá velho pra fazer as coisas, vamos sacudir, galera. Não, ai, Vamos pelo amor de sacudir a Deus, poeira. Olivia, e é vamos tão produzir. interessante você falar isso, né, com 20 e poucos anos. Eu atendo alguns jovens lá no consultório e tem um que ele sempre fala assim comigo. Ele tem 23 anos, 24 anos. Ele fala assim: eu tenho que achar o objetivo da minha vida, porque eu já estou sem tempo. Ai, meu Deus. Sabe, aquela ansiedade mesmo, de querer conseguir a resposta real do que é Aham. definitivo, o que vai dar a ele a segurança financeira, do que ele vai conseguir fazer sem ter que mudar aquilo nunca mais, que aquilo é definitivo. E esse mundo imediatista de hoje, ele traz essa angústia. É. Traz essa angústia para, né, para as pessoas, para o jovem principalmente. Porque se a coisa não acontece de uma forma bem assim, sabe, Uhum. estalou e aquilo está ali, a pessoa vai criando um sentimento de Impotência, impotência, incapacidade. incapacidade, Frustração. frustração. Você acha Sabe? que a comparação que tem hoje, principalmente devido à rede social, deixa isso mais em ênfase, deixa isso mais reforçado, esse sentimento para a turma? É realmente o mundo midiático, ele Uhum. é o principal condutor dessas situações. Porque no mundo midiático, quem que está organizando ele? São pessoas que entendem de empreendedorismo, de Uhum. finança, de psicologia, de psiquiatria. Então, assim, é um grupo de pessoas que estudam como fazer para manipular a massa. É. Porque uma coisa é você manipular uma pessoa, eles manipulam a massa. Hoje tem até um termo muito interessante na psicologia que se chama normose. É essa busca de normatizar todo mundo, que todo mundo siga um padrão. Uhum. Gente, vocês vê hoje pelo próprio a definição de beleza. Uhum. Seu rosto tem que ser assim, assado, você não pode ter barriga, tem que ser tanquinho, o bumbum tem que ser assim, a É. pele. Entendeu? Aí, a mulher tem que ser super mulher, tem que ser A sempre Barbie, que está em produzida. voga agora, né? Exato. Tem um outro termo que a gente chama a síndrome da princesa, que idealiza o príncipe e o homem idealiza a mulher. Então, é muita cobrança para nós que somos seres humanos, que estamos em constante processo de evolução. É muita cobrança e pouca realidade, né? É. Porque assim, na vida real não é assim, né, gente? Uhum. A gente, assim, eu tô com 37 hoje. Até falei com a menina que trabalha comigo, olha, a gente tem que aprender a ouvir as pessoas mais velhas que a gente, porque elas já percorreram. Uhum. Ela tava brava com a opinião de um associado lá, mais idoso, enfim. Ele não sabe o que ele tá falando. Eu falei, ele sabe. Dentro do contexto dele, Sim. dentro da visão dele de mundo e dentro da trajetória toda que ele já percorreu, ele sabe do que ele está falando. Uhum. A gente, pela nossa experiência diferente, Sim. a gente não consegue entender. Uhum. Mas não é que ele não saiba. Uhum. Então, assim, a gente precisa ter ouvidos para ouvir e evitar errar, porque não que ele esteja certo em tudo, principalmente porque o mundo mudou. Sim. Mas grande parte daquilo que ele fala, a gente precisa trazer. Verdade. Né? Uhum. Olivia, eu vejo com muito bons olhos a internet, né, o Instagram, Uhum. Facebook, essas coisas. E tem o lado positivo. Né? Uhum. Na minha profissão, quem não é visto não é lembrado. É, Só claro. na minha, não, em todas Todo as mundo. profissões. Eu nem preciso de rede social. Não é Pois só a rede social ela é muito positiva se você souber usar. Né? É claro que você tem que respeitar ali um formato dentro da sua proposta de trabalho, mas o que eu vejo, e que é comentário da maioria, é que as pessoas só veem um lado glamouroso, Uhum. bonitinho, todo mundo bonito, ninguém erra. E aqui, para tá participando do PodChefs, cara, eu já vim aqui com a ideia seguinte: é o Cláudio real, o mundo é real. Isso. Eu não nasci chefe de cozinha, eu tive uma história. E isso tá dentro de mim. Falar assim, olha, eu não tenho vergonha dos tropeços. Isso. Né? E eu tenho orgulho de onde eu estou hoje. Uhum. E abra os olhos para manter você no patamar, se você quiser continuar nele. Chegar não é difícil não, né, Cláudio? Manter nele que é, né?
manter nele é É mais bem difícil. difícil. É. É. Agora, muita dedicação, muito investimento, né? Uhum. A falar, poxa, mas você. Tem gente que acha que o que eu conquistei, primeiro, não conquistei sozinho. O que eu conquistei, eu e minha esposa, juntos, que nós conquistamos, vem de uma história, É. vem de muito trabalho. Não foi E só muitos como. anos, Muitos, né? isso, Não não foi foi de como ontem chefe de para hoje, cozinha. né? Uhum. Mercado imobiliário, eu tive um know-how para fazer bons investimentos, Aham. né? Comprar o imóvel na hora certa. Isso me ajudou muito no momento de boom imobiliário. Então, isso tudo a gente soube, graças a Deus, e somando os pontinhos. Uhum. Né? Agora, para fazer a cozinha que eu fiz hoje, eu tive que pegar um apartamento que eu tinha aqui alugado e investir lá em Pará de Minas. É, mas aí isso as pessoas não veem. Isso ninguém É. vê, O né? processo, né? O processo. Então, assim, a rede social é legal, é bonito, mas atrás de cada bem-sucedido ali que você vê, porque eu estou em construção ainda, eu Uhum. estou o tempo todo em construção. Eu compro um livro, ele custa 400, 500 reais para você, às vezes, tirar alguma coisa ali, Uhum. né? Porque não dá tempo você ler um livro desse. Mas você está sempre investindo. As pessoas precisam ver isso. Né? Quem que é aquela menina lá de Paradigmas, Fernanda Petrizzi? É, teve aqui. Maravilhosa, É, poderosa. linda. É. Eu tive a graça, Deus colocou ela no meu caminho. Uhum. Ela fez. Você chegou a ver isso? Quando eu cheguei em Pará de Minas, estava começando o meu negócio, ela fez um jantar para Outubro Rosa. Aham. Uhum. Quando você está no seu caminho, com vontade, gente, Deus coloca as coisas É. ali na frente para você. Ela escolheu a minha cozinha para fazer o dia de princesa lá de umas meninas que tinham sobrevivido ao câncer de mama, Uhum. tinham Ah, que superado, né, e tal. legal. Uhum. E ela fez comigo. Ela tem muita visibilidade. Uhum. E aí ela postou na rede social, eu tomei Ela um abriu o susto caminho. que de um dia para o outro um tanto de gente começou a me seguir. Aham. Né? Aham. Mas ela, quem sabe o dia dela como que é, É. não é? É. Oh, Nossa, Caminho. eu fico até sem ar, porque eu imagino, você trocar de roupa ali dentro de uma loja de roupa, é uma canseira, e imagina ela fazer aquelas nossa produções que ela faz, senhora, não é né? fácil não. Loucura. Então, gente, Uhum. tem que trabalhar muito É. Uhum. e Quem, planeja. e quem quer chegar lá tem que estar disposto a percorrer o caminho de pedra, de espinho, né? Uhum. Não é só o glamour, né? Uhum. É É consequência, mas se custoso. você ficar se dopando desse glamour, né? É. Porque ele chega a entorpecer. A vaidade é uma coisa É. perigosa, né? Uhum. Aí você esquece de pesquisar, de atualizar, e você não está vendo o que está acontecendo em volta, né? Fique atento. E dentro desse investimento aí, né, de nós estarmos investindo sempre no nosso negócio, buscando conhecimento, eu acho que é muito interessante, assim, e eu gostaria de pontuar, até por causa da profissão a qual eu estou agora, que o maior investimento que a gente tem que fazer é em nós mesmos. E esse mundo midiático, da forma que ele está colocando, fazendo as pessoas. Eu até brinco muito que os robôs estão cada dia mais humanos e os humanos cada dia mais robôs. É. E se nós nos transformarmos nesses robôs que eles estão se programando para que a gente siga esses padrões exagerados, nós vamos esquecer de olhar para dentro de nós mesmos. Então, é o investimento em nós. Belas Sabe? falas. É um investimento em nós, para que a gente se conheça. Porque, olha, quando você traz a história da Fernanda Petrizzi, e ela coloca isso em muitos relatos dela, da crise que ela enfrentou, né? E ali na crise que ela enfrentou, no momento de muita angústia, é onde ela descobre um novo caminho. Sim. Mas ela buscou ajuda para se encontrar em um lugar onde ela só estava vendo escuridão. E as pessoas hoje, nesse isolamento que o mundo virtual proporciona, porque igual você falou, Cláudia, eu concordo, esse mundo virtual, ele nos traz muita informação boa. Mas como sempre, a Lívia chegou a falar até no início, ela chegou a falar, porque quando você erra uma vez, todo mundo, como sempre, as pessoas se agarram mais às coisas negativas, por isso que reportagem é só de morte, é só de sangue, porque se você falar de um ato bom, aquilo a visualização é pouca. Se você coloca uma pessoa ali morta no meio da estrada, a visualização é enorme. Porque o ser humano se agarra nas coisas negativas até para que ele se sinta melhor É. diante
Aham. da situação. Porque se aquilo ali tá ruim, para mim, então não tá tanto. A pessoa... Mas então, se nós buscarmos nos conhecermos, acreditar nas nossas potencialidades, que elas estão aí, e a partir de acreditar em nós mesmos, do conhecimento, do autoconhecimento, Sim. você entender que a potencialidade, que aquilo que é luz em você, aquilo que é energia boa em você, é o que te faz ser feliz, aquilo tudo que o mundo está oferecendo passa a não ter tanta importância e você começa a ser um divulgador diferente daquela proposta de normatização, sabe? De transformar todo mundo igual. Porque para quem está no comando, todo mundo ser igual é muito mais fácil, gente. Você pensa num filho, cada um de um jeito. Não seria melhor se todos fossem igualzinhos, saberia como lidar? Então, lidar com o diferente é a coisa mais linda que eu descobri, que eu aprendi na faculdade. Foi entender, compreender e respeitar a diversidade. E a gente é mesmo, cada um é único e vamos tentar não nos normatizarmos aí e exercermos as nossas potencialidades, trazer o melhor de nós. Isso Ela falou um mesmo. negócio interessante aqui. Sócrates, conhece-te a ti mesmo? Aham, Né? O uhum. oráculo de Sócrates lá. Isso, antes de fazer o curso de marketing, eu estudei um tempo. Filosofia? Não, tinha aula, foi na aula de filosofia, foi publicidade e propaganda. E aí eu li sobre isso e foi uma frase que me marcou. Conhece-te a ti mesmo. Uhum. Então, é um exercício. E vamos falar para quem quer mudar de vida? É. Conhece-te a é- ti mesmo. Quem é- quer mudar de profissão, não é isso? Isso É o tema. já era assim, a próxima pergunta, pergunta Ah, não, é? próximo pedido que eu ia fazer. O que vocês deixam aí de mensagem para as pessoas que querem mudar de vida, mas de repente não sabe por onde começar, não sabe o caminho percorrer, às vezes está sem coragem, às vezes está com muito medo. Mensagem de cada um. Cláudio, o que Olha, você eu vou fala? usar essa frase, conhece-te a ti mesmo. Uhum. Porque para você tomar uma atitude sem respeitar a sua natureza, a sua cultura, né, aquilo que as suas crenças, você corre um sério risco, eu acho. Uhum. Né? Quando eu estava no mercado imobiliário e quando eu falava em mudar alguma coisa, graças a Deus, chovia de convites. E quando eu saí de uma empresa grande e eu ainda não tinha encontrado esse caminho da gastronomia, que eu não tinha decidido por isso, várias pessoas me chamaram para ser sócio em outras empresas. Ah, vamos montar uma empresa disso, vamos... Essas pessoas às vezes até se frustravam, porque a maioria eram meus amigos. Uhum. Sabia que eu era uma pessoa bacana, honesta, levava as coisas a sério. E eu negava. Cara, não... E eles ficavam frustrados com aquilo. Mas não é porque eu não gostava deles ou não acreditava no potencial deles. É porque eu estava respeitando um sentimento que eu tinha. Uhum. Não é pelo dinheiro, não é ser sócio, não é ter uma empresa grande. É porque eu não quero. Não é o meu caminho. Então, para eu acreditar na gastronomia, eu tive que acreditar nisso dentro de mim. Acreditar que eu não precisava manipular ou me sabotar de algum sentimento ou de uma vaidade, porque é difícil, né? Lembra na adolescência quando você gosta de uma pessoa que está te fazendo mal, mas você fica sabotando seu sentimento? Aham. Não, você mesmo defende ela. Não é Não. assim? Então, quando você tem a maturidade, se você olhar para dentro de si, se conhecendo, te respeitando e te afagando, você trilha um caminho mais seguro, né? Com uma direção mais certa. É a mensagem que eu tenho e que eu carrego com muita crença nisso, sabe? É isso aí. Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te mesmo. É. Uhum. Então, assim, eu penso, né, e é o que eu trago para mim, que nós todos podemos realizar, sabe? Às vezes não é o momento, às vezes não é o tempo. E quando você traz essa frase aí, que é uma frase realmente de muita importância, se você acredita em você, no seu potencial, e você sabe fazer uma leitura de si mesmo, você vai conseguir encontrar as respostas. Porque nós sempre temos a resposta bem aqui dentro. Às vezes a gente finge que não está entendendo, finge que não está escutando.
mas a resposta, ela está aqui dentro. Então, siga mesmo, sabe, esse contato consigo próprio, esse conhecimento de si próprio e aprenda a se escutar, porque o nosso corpo fala e ele nos dá o direcionamento. E, às vezes, tem algumas coisas que vão ser só pontes para você fazer a travessia. E depois você encontra o caminho e segue. Por vezes, a gente tem que atravessar muitas pontes até encontrar o caminho. E aí, quando a gente encontra o caminho, como o Cláudio encontrou na gastronomia, como eu, apesar de ter um caminho que fui muito realizada, mas eu queria fazer essa mudança hoje na psicologia, você segue aquele caminho com tranquilidade, com leveza e com segurança de que é ali que você tem que estar e seguir. E a maturidade, ela traz uma coisa maravilhosa pra gente, né? Ela traz paciência também. Pra gente entender que, olha, as coisas são aos poucos, vai Sim. acontecendo aos poucos. Eu sei exatamente aquilo que eu quero. Eu vou buscar aquilo que eu quero e não só aquilo que vai me dar dinheiro, ou aquilo que a massa ou a mente coletiva ali entende como certo. Então, buscar também ser feliz, independente de que idade, É um combustível. é muito Uhum. importante. Olivia, e uma coisa, uma coisa que você falou assim, a gente saber o que, que a gente quer. Eu, com a maturidade, eu aprendi a entender o que eu exatamente não quero. Ah, maravilha também. É verdade. Isso é legal. Porque, não, e até porque eu quero hoje, amanhã ó, tudo muda, né? Minha realidade Porque muda, minha quando a, condição gente, muda. quando a gente sabe que a gente não quer, você já tem mais facilidade de escolher o que, que você pode querer ali. Ah, maravilha. É verdade. Verdade. A maturidade é muito bacana, né? Porque ansiedade existe, né? A gente tem que controlar. E quando a gente está mais maduro, a gente dá conta de controlar um pouco isso aí, né? A expectativa é grande, a gente quer o retorno rápido. Hoje em dia todo mundo quer o retorno muito rápido, né, Lívia? Agora, quando você faz o que você quer e que você gosta, você se alimenta daquilo, né? Você busca através de pesquisas, nós temos tantas ferramentas que facilitam nossas pesquisas hoje em dia, né? Principalmente a internet. Então, busque, pesquise, estude. Seja em qualquer momento, isso vai te fortalecer. Se você não tem paciência para estudar, pesquisar, algo não está completo ali, né? Aí você talvez esteja olhando para o lado bonitinho, o lado do Instagram. Agora, se te cansou estudar, porque olha só, a gente chega a atingir nós temos um tempinho ainda? Não. Bem rápido, tem não? Mas pode falar. Não, eu ia falar assim, Como é que é isso o tempo? é muito difícil. Com 50 minutos. É mas muito foi difícil. 1 hora e pouco já. Mas Nossa. é porque vai. Mas eu tô controlando aqui, o pessoal já tá esperando. Não, bacana. Eu só falo assim, tem gente que fala que você tá fazendo sucesso. O que é sucesso? Difícil é responder o que é sucesso. Eu não sei o que é sucesso, eu sei o que é estar bem comigo mesmo, estar bem com minha família, estar bem com a minha profissão. Agora, isso precisa de combustível. E onde eu vou buscar esse combustível? Trabalhando, pesquisando e aprimorando, evoluindo, né? Então, se eu fizesse o mesmo prato que eu cheguei em Pará de Minas até hoje e continuasse fazendo o mesmo prato, eu já estava sendo esquecido, né? Então, eu tenho que estar buscando um formato novo. Hoje eu tenho uma parceria com uma empresa de Pará de Minas, que a gente tem um canal de YouTube com as vídeo receitas. E aí você me permite dizer aqui? Claro, já bati na porta deles, ó. Eu sou muito grato, um abração lá para o Daniel do Supermercado Panelão e a equipe da PIB Comunicação. A gente tem, uma vez por semana, solta um vídeo no YouTube com receitas que eu ensino a fazer ali, práticas e tudo que você encontra no supermercado. Quer dizer, é uma inovação, né? É um caminho dentro da gastronomia que me permite explorar, né? Nós fizemos um programa na TVI o ano passado com a participação da Ana Massa, eu recebendo ela lá na minha cozinha, depois eu cozinhei ao vivo junto com ela, e foi super legal. Foi só uma espécie de um laboratório ali, agora a gente está desenvolvendo para dar continuidade. A TVI vai vir aí com sinal digital. Então, quer dizer, é um outro caminho que eu estou explorando dentro da gastronomia. Mas por que eu estou falando isso, pessoal? Porque essa busca incessante de caminhos dentro daquilo que você quer, o horizonte vai se abrindo, vai expandindo. A gente vai evoluindo, né?
e buscando recursos, Claro. né? O que Porque pagar a conta é o dinheiro, é isso Ai, aí, gente, nós né? não podemos ser hipócrita, não. Uhum. Fazer o que ama é maravilhoso, é o melhor caminho, é o melhor dos mundos. Mas o que pagar a conta é o dinheiro, não Exatamente. adianta E o que fazer só o que realiza seus ama lá. sonhos é o dinheiro, É, né? ué, Então, dinheiro é ferramenta poderosíssima na uhum. nossa, né? Na nossa realidade, por isso que eu É isso defendo aí. a educação financeira. Temos que ter dinheiro, sim, porque é ele que Tem, realiza dinheiro faz sonhos. bem. Não, gente. E olha que nossos sonhos deixa- estão viajando, né, Lívia? Você tá. Isso é uma das coisas que o mundo virtual faz a gente sonhar e viajar muito, né? Isso mesmo. Ai, pessoal, muito obrigada por Ótimo, terem né? aceito, Legal. pelo bate-papo, pela construção, por compartilhar tanta experiência, tanto conhecimento. Foi enriquecedor. Eu falo que espero o que tenha podcast. sido Nossa, legal foi pras demais. pessoas, né? É. Olívia, eu Ele é um agradeço. presente Contribuir de muito alguma grande. forma. Eu também agradeço muito o convite, essa oportunidade, né? Assim, como o Cláudio falou, é assim muito estimulante chegar nesse estúdio e ver a coisa acontecer. Eu já te sigo há muito tempo, eu sempre ficava imaginando. Não, e tá nós nos conhecemos há Não, quase 30 é. anos, né? Não, gente, a Lívia, quando nasceu aí, né? Seus pais eram muito próximos, a gente acompanhou isso aí a vida inteira. Você lembra Lívia. você lembra das gincanas da escola que eu ia lá pra sua casa? Demais. Você lembra Gente. como que era que a gente fazia? Aquilo era uma Nossa, que loucura, delícia, né? Período muito bom. Muito né? bom, muito É. bom. Lívia, movimento. conta para as pessoas aí, você montou esse podcast aqui de um dia para o outro? Não, na verdade o podcast tinha 2 anos que ele estava em projeto, né, assim, meio que engavetado ali. Eu tinha levado o projeto para uma empresa para uma cooperativa que eu trabalhava, mas eles não compraram a ideia. Não, eu tô brincando aqui porque Aí- as coisas acontecem, mas não não. acontecem de um dia para o outro. Em 2 anos que eu esperei até chegar o momento que eu Olha que falei legal. assim, Eu vou fazer. Isso. E assim, tem 1 ano e meio que a gente está fazendo. Somos um bebê ainda, Sim. né? É. Eu falo que o Podchefs é um bebezinho. Mas é um bebê que está sendo muito bem construído, Ah. estruturado, né? Obrigada. Tá muito legal. Legal. Mas viu? depois de 20 anos, né? Porque tem 20 anos, quase 20, tem Mas a 19 Jaqueline anos que eu falou, tô no tudo tem mercado o tempo financeiro, cara. certo. Eu falo assim, porque às vezes a turma falou assim, não, vou fazer tudo muito rápido. Porque a minha ideia, com 19 anos, eu montei minha primeira empresa com 21 anos. Eu falei com a minha mãe, em 5 anos eu tô rica. Eu Uhum. achava que muito rápido as coisas iam acontecer. Aham. Juro. É? Aí ela. Juro. A minha mãe, vai, quem te iludiu? Aham. Mas eu sempre achei que tudo fosse acontecer muito rápido. Uhum. Então, eu defendo muito hoje, com maturidade, com muito tombo, eu defendo muito mostrar a realidade dos fatos para que a turma não fique iludida. Tem gente que vai rápido? Tem. O que não quer dizer que o percurso dela foi fácil, sim. né? É rápido aos nossos E aí eu olhos. tô É. nesse time seu aí, eu É. também valorizo isso. Então, É. assim, hoje eu tenho mais experiência, mais maturidade, hoje tudo é mais gostoso, hoje eu tenho calma de esperar o negócio florescer, né? É muito bom. Se eu que me dera aos 21 anos ter, né, pelo menos essa paciência que eu tenho hoje. Parabéns. Seria viu? muito bom, mas Seu foi trabalho é. necessário. Mas como Nossa, diz a o gente Cláudio, o tanto processo esmero, de com tanto- acontecer para você atingir a maturidade. sim, foi bom, foi muito É. bom. E esperar o processo, entender ele, até você chegar no propósito, é o que nos faz É. crescer como pessoas. É isso mesmo. Né? E nós ainda vamos ajudar muitas e muitas e muitas pessoas nesse Brasilzão. Em breve vou lançar meu curso, agora em setembro, de educação financeira, o primeiro curso. Que legal. E estamos aí, né? Vai ser Faço maravilhoso. votos de A gente muito precisa sucesso disso. para É, você. né? Parabéns Obrigada. pelo trabalho. Obrigada. Muito gratificante estar aqui. Pra mim, ambiente, mais um astral ainda. muito legal, muito bacana, né, Ótimo, Jaqueline? foi muito bom, muito bom, eu que Lívia. agradeço. Obrigada, viu? Obrigado eu. E pessoal, você, muito obrigada pela audiência, obrigada por estar conosco. Compartilhe, inscreva-se, você sabe, né? O ingresso é a inscrição. Nós precisamos crescer esse canal, nós precisamos crescer o número de inscritos. Então, divulgue aí para a sua família, para seus amigos, para todo mundo que precisa melhorar a forma de ver a vida, a forma de ver os negócios, para as pessoas que querem aprender com a experiência do outro, para não precisar, né, sofrer no lombo, que a gente aprende de 2 formas, ou vendo a experiência do outro e aprendendo pela experiência do outro, ou tendo que passar pela experiência, né? E aí, posso passar minha página lá? Claro, por favor. Do por Instagram? favor. Nós vamos Quem não colocar me bem conhece. no inicinho Ah, também, então mas por pronto. favor, Mas faça seu merchan. Divulgue aí pro pessoal. Gente, sigam.
Eu sou suspeita, porque eu vou muito no Cláudio, né? Assim, Ah, queria ir mais, mas, é sempre um né? prazer, viu? E lá, de vez Sua em quando, ainda presença lá é rola tão uma legal. musiquinha ao vivo. Só pros Esse, íntimos. isso aí que eu devia usar o conhece-te a ti mesmo. É, Cláudio, você não canta bem, nem toca. Não, mas que não, Eu brinco Cláudio. assim, Quem ô é artista é Jaqueline, artista. eu como um tocador de violão e cantor, eu sou um ótimo cozinheiro, Não, viu? não entendi. Artista é artista completo, não tem dessa, não. Mas olha só, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é lá no Instagram, é Cláudio Dantas Gastronomia. Será muito bem-vindo e um abraço para todo mundo. E Jaqueline, o seu? O meu é psicóloga, _ Jaqueline Moreira. Convido vocês para entrarem. Eu já tenho algum material que eu coloco, falando mesmo um pouco do humano. E eu fico muito feliz com a oportunidade, porque eu sempre falo assim, Lívia, eu parei de decorar casas, que é o que eu fazia com a Blackout Cortinas, para decorar almas. Ah, que legal. E eu estou aí, né, com o meu trabalho iniciando, mas com muito desejo mesmo de estar com o próximo, auxiliar o próximo nas suas dores, nas suas angústias. Parabéns. Obrigada, mesmo. viu? Ah, gente, ganhei presente. Eu ganhei presente. Adoro. Eu que deveria dar presente pra turma, né? A gente Já fez é um... um presente estar aqui com Nossa. você, com essa turma aí da produção, agradecer eles também. Obrigada. Peraí que eu só vou Tá mostrar aqui aqui. do A lado da gente já. Jaqueline, do neto Ai, todo Tur. personalizado. do... Ai, que lindo. Ai, que lindo, gente. É um azeite delicioso de avocado com limão siciliano. É meu. Muito Espero que obrigada. goste. De nada. Amei. Pessoal, beijo. Até o próximo.